ontem eu assisti aquele filme Cisne Negro. E é bem interessante porque ele explica muito bem sobre a sombra, que são todos aqueles aspectos reprimidos que a gente tem e que por conta de não conseguir aceitar e olhar para eles, às vezes eles se manifestam de forma impulsiva, compulsiva, às vezes eles são motivos de conflito nos nossos relacionamentos, porque quando a gente reprime esses aspectos na gente, a gente também quer reprimir no outro, e isso que gera confusão, isso que gera julgamento, isso que gera separação. E bem legal, porque assim, agora eu vou contar um pouco do filme pra você, tá? O filme começa o quê? Tem a Nina, que ela é bailarina, e ela quer virar a principal do negócio lá do Lago dos Cisnes. Tá? E a história do Lago dos Cisnes, como é que é? Tem duas irmãs gêmeas, e aí um cara lá do mal transforma elas em cisnes. Só que o príncipe, tipo, é a mesma historinha sempre de Disney, né? Tipo, pra elas conseguirem voltar ao estado de humana, o príncipe tem que se apaixonar por uma delas. Só que o que acontece? O príncipe se apaixona pelo cisne negro, que é a sombra. E aí o cisne branco morre. Essa basicamente é o resumo da ópera, tá? Mas qual que é a dinâmica do filme? A Nina, ela começa numa posição extremamente fragilizada. Ela, tanto é que o próprio diretor que tá criando, o produtor do balé, ele fala que ela é perfeita para ser o cisne branco, que é justamente essa ideia de pureza, todos esses aspectos que são bons, que são a luz, que é o que todo mundo vangloria, bondade, pureza e leveza e todas essas coisas que pro mundo, pra sociedade são positivas, então a gente mostra, né, e faz questão às vezes de mostrar justamente para criar uma imagem específica. Então a Nina tem tudo isso, a disciplina, ela dança com muito autocontrole, então tem toda essa coisa do cisne branco, da luz. Só que, pra Nina ser o cisne branco, ela também tem que ser o cisne preto, porque como são irmãs gêmeas, ela tem que fazer os dois papéis. E é aí que começa toda a trama, porque ela não consegue lidar muito bem com o oposto, com a sombra, com os aspectos reprimidos dela. E aí, durante todo o filme, ela vai redescobrindo partes reprimidas da psique dela. Então, a sensualidade, a sexualidade dela vem à tona. A questão dela se rebelar, a questão dela conseguir dizer não pra mãe dela, que ela vive uma relação extremamente tóxica com a mãe dela é extremamente controladora, super sufocante dentro daquele amor, com aquele cuidado exagerado, então ela fica sufocada. E no desenvolver do filme você vê ela conseguindo incorporar mais desse lado sombrio, desse lado negro. E quando ela começa, o primeiro momento onde ela começa a desenvolver isso é quando o diretor, o produtor do balé, tenta dar um beijo nela meio que à força e ela diz não. Então muitas vezes os nossos aspectos sombrios eles vêm à tona principalmente quando é pra gente dizer não, quando é pra gente falar que a gente não é tão boazinha assim, que a gente não aceita tudo, que não é tão passivo assim a vida. E traz esse lado vilã, esse lado má de alguma forma, porque quando você coloca limite nas pessoas, então a outra pessoa geralmente não gosta de receber limite. E a partir daí, ela é escolhida pro papel de cisne branco e negro, né, ao mesmo tempo, e ela faz toda a trama, e eu não vou contar em detalhes do filme, porque assim, é legal você assistir, mas quando você for reassistir esse filme ou assistir pela primeira vez, observa a dinâmica entre ela de cisne branco e ela com o cisne negro. E tem uma outra atriz que agora eu esqueci completamente o nome dela no filme, que ela faz meio que o espelho dessa sombra, né? Então ela constantemente a Nina é comparada com ela e ela traz essa ideia de sensualidade, de liberdade, de descontrole, né? De você viver ali naquele caos, espontaneidade, tudo que a Nina não é. A Nina tem toda a parte de disciplina, de rigidez, de perfeição. Ela busca tanto aquilo. E aí tem essa outra que faz o aspecto sombra até que a Nina começa a incorporar, começa a trazer pra ela esses aspectos que ela tem, que essa colega dela de balé tem, e consequentemente ela também vai integrando dentro dela. É um filme muito bom e é um filme muito psicológico, principalmente pra quem gosta desses temas de psique humana, de comportamento humano. E o mais legal de tudo isso, nossa, acabei de ter um déjà vu. E o mais legal de tudo isso é que no final a Nina morre.
E a Nina morre não como o cisne negro, a Nina morre como o cisne branco, mostrando que realmente pra gente ascender na vida, pra gente ser a nossa melhor versão, a gente passa pelo processo da morte daquela versão boazinha, daquela versão que aceitava tudo, daquela versão que busca essa perfeição que é inexistente, que nunca vai existir. Né? É uma coisa que assim é um ideal que não existe, porque todo ser humano, a vida, ela é feita de luz e sombra. Uma vez que a gente vem para a dualidade, uma vez que a gente encarna no planeta Terra, no mundo terrestre, no 3D material, a vida é feita de dualidade. Sempre vai existir luz e sombra em todas as coisas da vida, inclusive em você mesma. Você tem momentos que você tá ali na sua luz, aonde são as coisas que você acha que são aceitáveis pela sociedade, então você mostra e é livre e aquilo se expressa através de você, então a doçura, a pureza, a bondade, ou a generosidade, a disciplina. Então, todas essas coisas que são vistas como positivas socialmente e na sua família e para você, então você mostra, tá na sua luz. Só que tudo aquilo que está na sombra, que geralmente são assuntos conectados com sexualidade, com dinheiro, com poder, com o que mais que geralmente tá? Agressividade, violência. Tudo isso que tá na sombra não deixa de existir, continua existindo dentro de você. Só que, como você prefere reprimir, isso se manifesta em outras situações fora do seu controle. Tem um outro filme muito legal que é o Clube da Luta, que também traz um pouco dessa dinâmica. Porque no final do Clube da Luta, se você não sabe, o cara descobre que ele era os dois caras que estavam lá na toda a dinâmica do filme. Só que quando você reprime sua sombra, a sua sombra toma conta do seu corpo e age de forma compulsiva. E aí, depois que você vai ver, já foi feito o estrago. Por isso que é tão importante pra gente como indivíduo, para as nossas manifestações acontecerem, a gente integrar a sombra, a gente tem uma autoestima de não se cuidar, mas a autoestima de se amar, se aceitar, inclusive nos aspectos reprimidos. E por que isso é tão importante para a manifestação? Porque quando a gente está se manifestando na vida dos nossos sonhos, vão ter gatilhos que vão querer trazer à tona esses aspectos reprimidos nossos. E se a gente não consegue aceitar esse gatilho, esse aspecto da nossa sombra quando vem à tona, a gente sabota as nossas manifestações. Então é como se você estivesse numa crescente e desenvolvendo aquela realidade que você busca. Aí alguma coisa acontece que traz à tona essa sombra reprimida que você não sabe lidar com ela. E quando você não vê aquilo, aquilo tem poder sobre você, você não tem poder sobre aquilo. Então é como se quando tá com o olho fechado, você não enxerga, você não consegue ter controle da situação. Mas quando você abre, você tem consciência, você consegue. Então a sombra, quando você não tem consciência da existência dela, quando você menos espera, ela aparece e sabota a sua vida. Por isso que é importante você conseguir ter acesso. E também porque no processo de manifestação vão ter momentos que você vai ter que criar limite com as pessoas, vão ter momentos que você vai ter que ser determinada, vai ter momentos que você vai precisar trazer essa sombra à tona para chegar aonde você quer chegar. Até porque no final não importa aquilo que você está buscando no mundo material. O que todo mundo quer, todo desejo em qualquer ser humano é a sensação de completude. E a sensação de completude só existe quando você integra a sua sombra, porque a sua sombra também é você. Até você entender isso, você não vai conseguir manifestar seus sonhos de uma forma leve e rápida. E mesmo que você manifeste, você sempre vai sentir que não é suficiente, porque realmente não é. O que realmente vai ser suficiente é o processo de integração da luz e da sombra dentro da sua psique. Se você gostou desse conteúdo, é só se inscrever no canal. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu programa de manifestação chamado Controle e Alquimia Emocional, é só dar uma olhada na descrição. Vejo você no próximo conteúdo. Tchau!